Eu vou agora conversar com Natália Pasternak. Já conversamos várias vezes. Professora, doutora, que maravilha estar com você, viu? Seja muito bem-vinda. E com Carlos Orsi. Os dois trabalham num instituto que é importantíssimo de ciências biomédicas. E olhe, que bom estar com vocês aqui. Tá tudo bem? Natália está em Nova York. Carlos também está em Nova York? Opa, muito bem. Então aí deve ser 10 da manhã, mais ou menos. Não é isso, Natália? É Bom, isso aí, Mário. Só corrigindo que nós trabalhamos no Instituto Questão de Ciência. O Biomédicas é minha alma mater, onde eu fiz meu doutorado, meus pós-docs lá na USP. você sabe que a gente chega numa certa idade como eu e começa a ter uma certa confusão, não é, Natália? E você, Carlos, também trabalha aí junto com a doutora Natália? Conte aí pra gente. Vamos conversar. A conversa é livre, estamos aqui para ouvir, inclusive, os livros, a opinião de vocês sobre o momento, Omicron e tudo. Natália sempre nos dá um enorme prazer de estar aqui conosco na Rádio Metrópole. Então, queremos ouvir vocês, por favor. Eu também trabalho, sou colega da Natália na diretoria do Instituto Questão de Ciência e eu sou editor-chefe responsável pela revista Questão de Ciência, que é o site onde a gente publica os artigos da Natália, os meus, de vários cientistas brasileiros convidados que colaboram com a gente, e reportagens produzidas por jornalistas também ligados ao Instituto sobre, exatamente como diz o nosso nome, questões de ciência, questões que envolvem ciência e o cotidiano das pessoas no Brasil e, infelizmente, hoje em dia, está cada vez mais enrolada com a política, né? Porque a gente tem um governo atualmente que nega a ciência, que se recusa a seguir as recomendações mais básicas, mais óbvias da ciência, estilo, é importante vacinar pessoas, etc. Então a gente começou, né, eu como editor da revista, é muito engraçado, porque eu comecei achando que eu ia ter uma revista leve, né, aquilo que a gente chama de jornalismo, fria, né, sem assuntos realmente que dissessem respeito diretamente à vida cotidiana das pessoas, etc. Mas, dada a pandemia e a forma como ela está sendo administrada, no fim, a gente acabou virando quase uma revista de análise política, o que não era exatamente o nosso objetivo quando a gente começou, mas as circunstâncias nos obrigaram. E aí, Natália, me conte como estamos agora, essa Omicron. Eu estou vendo aqui, inclusive, as UTIs infantis lotadas. O presidente disse que nem sabia que morria gente, que criança com. Pelo amor de Deus, diga aí, Natália, fale alguma coisa pra gente, nós estamos cansados disso, né? Não, Mário, eu acho que realmente escutar o presidente falar que nem sabia que morria gente é uma frase tão surreal, né? Depois de 600 mil mortes, nossa, nem percebi, morreu, não dá para acreditar que a gente tenha que conviver com isso, com essa alienação tão absurda, né, que vem do governo federal na figura do nosso presidente da República. A onda da Omicron, Mário, ela era esperada já quando se constatou mesmo que se trata de uma cepa muito mais contagiosa do que as variantes anteriores. E com uma suposta menor capacidade de colonizar o pulmão, as pessoas ainda acharam que talvez a gente tenha dado sorte, talvez seja uma cepa muito leve, que não consegue causar doença grave. O que a gente percebe hoje que não é verdade. Ela é capaz de causar doença grave em pessoas suscetíveis e principalmente dado ao número de pessoas que ela infecta. Então é um problema muito mais numérico do que fisiológico, do que característica biológica dessa variante de vírus. Ela tem realmente uma capacidade reduzida de colonizar pulmão, mas isso não impede que ela colonize
colonize, e dada a quantidade de gente que ela consegue infectar, ela vai acabar causando mesmo doença mais grave em um número muito grande de pessoas. A gente tem um grande número de crianças que ainda não foram vacinadas ou que não podem ser vacinadas porque são crianças muito jovens, muito pequenas. Então, com uma cepa tão contagiosa, acaba chegando nessas crianças, o que é uma grande preocupação, principalmente agora com a reabertura das escolas. Então, é mais um motivo para acelerar a vacinação infantil das idades que já estão liberadas e para combater fortemente essa anticampanha que vem do Ministério da Saúde e que acaba assustando jovens pais e mães que podem, de repente, escolher não vacinar seus filhos porque acreditam nas bobagens que são propagadas aí pelo governo federal, de que as vacinas infantis não são seguras. Então, é importante usar esse espaço aqui para deixar o recado para esses pais e mães que estão em dúvida, que estão assustados, que eles não têm nada que temer, que é uma vacina como todas as outras que eles já deram nos seus filhos. Eles vacinaram para sarampo, ou para pólio, ou para meningite, eles vacinaram para um monte de doenças infecciosas, sem nunca ficar com medo de que aquela vacina pudesse fazer mal. E a vacina pediátrica de Covid-19 não é diferente de nenhuma dessas vacinas. É uma vacina que foi testada, que passou pelos mesmos tipos de testes que as outras vacinas, então por testes clínicos controlados, e que já foi aplicada mundo afora em mais de 8 milhões de crianças sem nenhum efeito colateral que fosse diferente dos efeitos colaterais das outras vacinas que a gente conhece, que é uma dor no local da injeção, é uma febrezinha. Então, efeitos colaterais conhecidos, normais, como os de qualquer vacina. Eu acho que é nessa situação que a gente está hoje, Mário. A gente precisa intensificar a vacinação infantil. A gente tem a sorte de ser um país que vacina bem e que vacina muito e que até agora tem uma boa aceitação de vacinas. Diferente da situação aqui nos Estados Unidos, onde tem uma resistência vacinal muito grande, muito concentrada em alguns estados, que realmente tem recusa vacinal, e são justamente essas pessoas que recusam a vacina que acabam indo parar no hospital e muitas vezes morrendo. Doutora Natália Pasternak, tem algum... eu tenho lido algumas coisas que diz mais ou menos o seguinte, desculpe a minha ignorância sobre o assunto, de que como essa variante agora vai atingir muita gente, podemos chegar então àquela coisa do rebanho, tá todo contaminado, e com isso essa pandemia se transformar naquilo que a gripe, a influenza se transformou. Todo ano tomar vacina, mas já não será mais o horror que tem sido até agora. Você concorda com isso, doutora? Mário, a gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação. É verdade que a Ômicron, à medida que ela se espalha de uma forma tão eficiente, ela confere alguma imunidade às pessoas que pegaram, mas a gente não sabe o grau dessa imunidade, quanto essa imunidade dura, se essa imunidade que você teve com a Ômicron e não com vacina vai te proteger de uma nova infecção. Então, ela não é uma imunidade consistente como aquela que a gente obtém com vacinas. Imunidade de rebanho a gente atinge com um programa de vacinação. A gente não atinge deixando todo mundo ficar doente e daí, beleza, tá todo mundo imunizado, porque a gente não consegue garantir que as pessoas estão imunizadas só porque elas ficaram doentes. E vamos voltar um pouquinho na história para a gente pensar em outras doenças infecciosas que a gente já teve. Varíola também dava em todo mundo, né, Mário? A gente teve aí surtos epidêmicos de varíola pelo mundo que pegaram muita gente. Alguma vez atingiu-se imunidade de rebanho só com a varíola se espalhando normalmente, ou a gente teve que fazer 10 anos de campanha de vacinação pela Organização Mundial de Saúde para conseguir erradicar essa doença? Então, acho que só para a gente ter um parâmetro de que não é tão simples assim deixar todo mundo pegar. E nunca funcionou para nenhuma outra doença infecciosa. A gente não vai erradicar um vírus respiratório como o SARS-CoV-2 do jeito que a gente erradicou varíola, mas a gente pode controlá-lo e com vacinas. E aí sim ter uma situação equiparada talvez à da gripe sazonal, que também foi controlada com vacina.
Agora, Carlos Orsi, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro que fala da negação das ciências, causas e consequências contra a realidade. Está a capa aí, nós colocamos aí a capa agora, é de autoria da doutora Natália e você. Como é que é? Conte um pouco para a gente sobre isso aí, por favor, Carlos. Olha, esse livro nasceu de um convite que a editora fez para a Natália e para mim, e foi um convite que chegou numa hora muito boa, acho que era o início da pandemia ainda, e a gente estruturou o livro em capítulos que pegam vários momentos da história em que havia uma verdade científica, uma descoberta científica muito bem estabelecida, que nenhum especialista sério duvidava que aquilo fosse verdade, etc., mas que forças políticas, econômicas, às vezes religiosas, lutaram para impedir que as pessoas aceitassem e levassem a sério essas verdades científicas. Então, a gente tem a relação entre tabaco e câncer, a gente tem aquecimento global, a gente tem segurança da biotecnologia, tem, né, que foi celebrado ontem o Dia da Lembrança, o Holocausto, a matança de judeus durante o regime nazista da Alemanha, e a gente conta a história desses momentos de negacionismo, a gente explica a ciência ou os fatos históricos que demonstram que aquela resistência era uma resistência negacionista, não era uma resistência razoável, não era parte do processo normal de crítica e dúvida que sempre acompanha a ciência. E a gente trata um pouquinho, logo no início do livro, da psicologia, de o que leva as pessoas a abraçarem e promoverem esse tipo de negação, esse tipo de ideologia que combate os fatos, né? As pessoas lutarem para não enxergar o que tá diante dos olhos, o que é algo muito comum, né? A gente para pensar individualmente, todo mundo faz isso de vez em quando, né? Como assim? Ela não quer mais namorar comigo. Não, isso não pode ser verdade. Essas coisas. A gente tem essa tendência de negar a realidade, de se recusar a olhar para fatos desagradáveis. Mas, individualmente, isso é uma coisa que ou passa ou vira psicose, precisa de tratamento. E quando vira um fenômeno social, você tem uma sociedade inteira sendo levada a negar fatos, isso tem consequências muito, muito graves. Eu acho que o caso mais estudado e mais conhecido, porque é um caso que já está fechado, de certa forma, é o da relação entre tabaco e câncer, né? Quer dizer, os cientistas tinham certeza que o tabaco era a principal causa de câncer de pulmão, desculpe, em 1951, mais ou menos. A gente foi começar a ter proibição de fumar em lugares fechados, de respeito aos não fumantes, etc., nos anos 80, nos anos 90. Quer dizer, por que demorou tanto? Foram 30 anos de negacionismo, de gente lutando contra a aceitação dessa realidade, gente com muito dinheiro, né, as fábricas de cigarros. Sim. E então, a gente vê que isso tem... E quantas pessoas morreram? Quantas pessoas contraíram câncer de pulmão? Quantas pessoas... por não achar que não, mas esse negócio de câncer pode não ser verdade, de repente não é, tal, que caíam na propaganda, não ficaram doentes nesse período. Então, o negacionismo ele tem impactos sociais de saúde pública muito graves. O caso do tabaco é um caso que é historicamente muito bem analisado, tem documentos online, etc. Quem quiser pesquisar, tem muita, muita coisa. Mas depois tem aquecimento global, que a gente está vendo hoje, os danos, né, das mudanças ambientais. O centro, sul, sudeste do Brasil está numa onda de calor quase, não diria sem precedentes, mas muito rara, que está atingindo a região. A agricultura está sofrendo com secas, etc. Quer dizer, e isso tudo está sendo alertado também, já faz uns 30, 40 anos, mas também as pessoas, interesses poderosos, plantam dúvida, plantam questões que não são razoáveis. Quer dizer, os especialistas já chegaram a uma conclusão firme sobre o assunto, mas a gente questionando de forma desonesta, pegando pequenos detalhes dentro da explicação dos especialistas e fazendo picuinha em cima desses detalhes. Quer dizer, esses fenômenos eles se repetem ao longo da história.
eles usam ferramentas muito parecidas uns com os outros, existem tecnologias para espalhar dúvida, para causar confusão na opinião pública. Essas tecnologias são reaproveitadas, cada novo movimento desses que surge, e a gente conta tudo isso no nosso livro. Natália, engraçado é o seguinte, você falou numa coisa, eu queria ressaltar mais, antes que você falasse mais, que é o seguinte: apesar de um governo absolutamente negacionista o tempo todo, né? Cada ministro da saúde a gente fica pensando que pode melhorar, eu só vejo piorar. Daqui a pouco a gente vai sentir saudade de Pazuello. Apesar disso tudo, a adesão da população brasileira, de um modo geral, é muito grande, muito grande. Quando você mesmo falou aí nos Estados Unidos, na Europa, eu estava vendo há poucos dias, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, movimentos sólidos contra a vacinação. Quer dizer, esse é um lado positivo do povo brasileiro que, apesar de todo esse negacionismo, esses absurdos, essas mentiras, está se vacinando. Isso é uma coisa extremamente positiva para a gente aqui do Brasil, não é, Natália? Com certeza, Mário. O brasileiro tem uma tradição muito forte, uma confiança muito forte em vacinas que foi construída ao longo dos últimos 50 anos, começando na década de 70, com a criação do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, ainda na época da ditadura militar. Sim. E esse Programa Nacional de Imunizações, ele foi muito bem desenhado desde o começo, com campanhas publicitárias que envolviam celebridades, atores, atletas, líderes comunitários, líderes religiosos, políticos. Então, eram campanhas muito bem construídas em cima do processo de vacinação, que traziam figuras queridas da sociedade para incentivar a vacinação, para dar o exemplo, sendo vacinados em público. Então, a gente tinha esses vários atores de diferentes setores da sociedade que participavam ativamente das campanhas, e as campanhas eram feitas de uma forma celebratória. Então, os dias nacionais de imunização, eles eram dias festivos, eles aconteciam em locais preparados para abrigar um clima de festa mesmo, de celebração. Oba, vamos vacinar. E eu acho que toda essa construção do PNI ajudou muito o brasileiro a considerar a vacinação como parte do dia a dia. Faz parte vacinar, faz parte do cotidiano, virou uma coisa tão comum, tão imbuída no dia a dia do cidadão brasileiro, que é como você levantar de manhã, tomar café, escovar os dentes, levar os filhos para vacinar. Faz parte da vida, faz parte do cotidiano. E essa confiança tão bonita que o brasileiro, então, construiu com vacina ao longo de 50 anos, ela começa a ser destruída agora por um desgoverno, que pela primeira vez na nossa história, Mário, nós temos um governo que é abertamente anti-vacinas. Então, isso que acontece hoje na Europa, nos Estados Unidos, que eles sofrem tantos países que sofrem com o movimento anti-vacinas, isso não foi construído assim, da noite para o dia. Isso demorou para construir. E eu tenho muito medo que essa construção esteja começando no Brasil. Hoje, o brasileiro é muito favorável à vacinação. Hoje, na pandemia de Covid-19, o brasileiro vai se vacinar. Eu não tenho dúvidas disso. A gente está se vacinando. Hoje, o brasileiro não escuta as bobagens que o presidente fala de que vacina vai te transformar num jacaré ou vai te dar AIDS. Mas isso é hoje, Mário. E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos, se continuar com essa destruição do PNI e essa construção de um movimento anti-vacinas que nunca foi forte no Brasil. A gente teve, no ano passado, o lançamento da primeira associação anti-vacinas no Brasil, nesses tempos modernos. Isso é muito sério, isso está passando meio despercebido por baixo do pano, mas a gente está observando um crescimento do sentimento anti-vacinas no Brasil, e esse sentimento que está sendo incentivado pelo próprio Ministério da Saúde, que está, como o Carlos falou, plantando a dúvida.
Então, essa estratégia dos movimentos anti-ciência, de plantar a dúvida, isso está acontecendo no Brasil. Será que essas vacinas infantis são seguras mesmo? Olha, você, pai e mãe que está com medo, precisa vacinar não, viu? Não vai ser obrigatório. Isso é plantar a dúvida, Mário. E isso pode abalar essa confiança tão bonita que o brasileiro tem hoje na vacinação. Quanto tempo vai demorar para destruir essa confiança? Eu estou conversando com a doutora Natália Pasternak e Carlos Orsi, do Instituto Questão de Ciência. Carlos, eu vi aqui há poucos dias, ontem, antes de ontem, um empresário, ou mais de um, não sei, contratando carros de som em bairros periféricos com mensagens para aconselhar os pais a não vacinarem os filhos. Aí, para você que é jornalista também, eu queria que você me desse a sua opinião sobre o comportamento da imprensa brasileira nesse momento, porque isso que Natália falou é extremamente preocupante. Quer dizer, hoje nós temos essa consciência, né, que foi construída ao longo dos anos. Nenhuma criança que nasce, a mãe vai logo dar todas as vacinas, tem um carnê de vacina. Isso existe hoje. Mas essa desconstrução pode, como a Natália acabou de falar, destruir esse patrimônio, não é, nosso. Você, como vê isso, Carlos, e o papel da imprensa brasileira nisso? Olha, minha opinião é que a imprensa brasileira está fazendo um trabalho heróico nessa pandemia. Ela começou assim, a imprensa em geral, quer dizer, o jornalismo, da forma que a gente está acostumado com ele tem um vício, né, que é o vício de achar que ele é obrigado a levar as autoridades a sério, né? Então, se o ministro fala, se o presidente fala, isso é manchete, e a gente não pode chamar esses caras de bandido e de mentiroso, porque afinal de contas eles são autoridades, etc, etc. Mas eu acho que em alguns momentos a imprensa brasileira percebeu o tamanho do absurdo e até conseguiu enfrentar esses vícios em alguns momentos. Ela ainda está muito, muito presa a eles, mas eu acho que dentro de suas limitações, dessas limitações de que o cara é presidente, o cara é ministro, o que eu vou fazer? Eu não posso botar o dedo na cara dele e chamar ele de moleque. Mas dentro dessas limitações, eu acho que ela está fazendo um bom trabalho, está se esforçando, pelo menos, para fazer um bom trabalho. No início da pandemia, eu acho que menos. Quer dizer, ela começou muito nesse embalo de será que será que não é, mas o ministro disse isso, mas tem o professor tal, da universidade tal, que está falando que cloroquina funciona, mas esse cara é respeitado, a gente tem que dar espaço para ele, etc. Mas a impressão que eu tenho é que, com o avançar da crise, a imprensa começou a perceber que esse jeito normal de fazer jornalismo não estava cumprindo o seu verdadeiro papel, que no fim é o papel de bem informar a sociedade, de dar ao público as informações que ele precisa para tomar as melhores decisões para o seu bem-estar e para o bem-estar da sua família. Eu acho que o jornalismo ainda está lutando contra esses vícios que o impedem de realmente prestar esse serviço público da melhor forma possível, mas ele percebeu que esses vícios existem e está lutando contra eles. Isso foi para ser sincero, foi uma grata surpresa para mim. Natália, negacionismo, né? Nós temos vários tipos, o próprio Carlos falou, inclusive, envolvendo o Holocausto, que ontem até foi o Dia Internacional, não é, nós nos lembrarmos das vítimas do Holocausto. Mas a gente vê, eu sou judeu, por exemplo, sempre tive orgulho disso e falo e digo, mas a gente vê muita gente negando o Holocausto, negando, tem depoimentos, tem coisas filmadas, mostradas. Eu visitei Auschwitz, Dachau, a gente vê, mas tem gente que continua dizendo, não existe. Agora, Natália, você acha que por trás desse tipo e outros tipos de negacionismo existem interesses econômicos, por exemplo? Porque
Uma coisa interessante é a gente ver que na Alemanha nazista tinha aquela coisa do judeu ser isso, ser aquilo, mas também tinha um grande interesse financeiro em ficar com os bens dos judeus, né? Não somente pela alta cúpula nazista, mas também por todo mundo que se beneficiava disso. Você acha que no negacionismo sempre, ou às vezes, tem um interesse financeiro, um interesse econômico na história? Mário, no livro, a gente no Contra a Realidade, a gente explora exatamente isso. O que que leva as pessoas a negarem a realidade? Então, geralmente, sim, você tem interesses dos grupos que propagam o movimento negacionista, seja negação do Holocausto, seja antivacina, seja terraplanista, ou negação da evolução, os criacionistas. Então, todos esses grupos, eles têm motivações que são ou financeiras, ou políticas, ou ideológicas, ou religiosas, mas existem essas motivações. E a gente explica muito bem no livro que o mecanismo que faz com que as pessoas caiam nesse conto do negacionismo, porque você tem os propagadores do movimento e você tem as pessoas que acreditam no movimento. E o que faz com que elas acreditem? É porque elas se identificam justamente com essa ideologia, essa religião, esse movimento político que está por trás, né, dessa ideia negacionista que está sendo vendida ali para elas, e elas compram essa ideia porque aceitar os fatos implicaria uma mudança de comportamento que elas não querem fazer. Então, aceitar os fatos implica que eu tenho que agir de acordo com os fatos. Se eu aceito que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, eu preciso agir. Eu, como cidadão comum, preciso me comportar de acordo com esses fatos. Eu, como gestor público, preciso me comportar de acordo com esses fatos. Então, eu preciso emitir créditos de carbono, investir em energia limpa, fazer campanhas de conscientização. E eu, como gestor público, não estou afim de gastar dinheiro, tempo e fazer essas coisas. Então, é mais fácil negar, né? Mais fácil dizer que esse negócio de aquecimento global é tudo bobagem, eu não preciso fazer nada. Então, os movimentos negacionistas, eles nascem dessa vontade de não fazer nada. Se eu não aceito que tabaco causa câncer, eu não preciso mudar o meu comportamento. Isso aí é tudo exagero. Ai, que frescura esse negócio de não poder fumar em lugar fechado. Isso aí é tudo mentira, não causa câncer, não. Então, eu não preciso mudar o meu comportamento. E isso acontece para todos os movimentos negacionistas. No caso do Holocausto, isso fica realmente mais chocante, porque quem é que poderia negar algo que é tão absolutamente documentado pela história? Da mesma maneira que para nós é chocante, mas de uma maneira mais até leve, né? O terraplanismo. Como é que alguém pode realmente duvidar do formato da Terra, né? Então, esses movimentos, eles são muito bem construídos com estratégias negacionistas que mexem com esse desejo da pessoa de não ser incomodado. Eu não quero mudar o meu comportamento, então eu prefiro negar a realidade. E negar o Holocausto, Mário, para nós é extremamente ofensivo, porque para que o Holocausto não tivesse acontecido, quem estaria mentindo? A historiadora Deborah Lipstadt fala muito isso nos livros dela. Então, quem estaria mentindo se o Holocausto realmente não tivesse acontecido? E daí ela dá uma lista das pessoas que teriam que estar mentindo para que isso fosse verdade. E são as vítimas, os descendentes dos sobreviventes, os próprios nazistas, que nunca negaram o Holocausto, eles só disseram que estavam cumprindo ordens, que fazia parte do programa, né, do partido nazista, mas eles nunca negaram. E negar o Holocausto é um ato antissemita, e isso tem que ficar muito claro. Negar o Holocausto não é questionar, não é pedir mais evidências, é antissemitismo.
Ontem de manhã, Mário, meu pai me mandou uma mensagem logo cedo, né, pelo Dia Internacional da Memória do Holocausto, onde ele escreveu: hoje é o dia de relembrar a família que eu nunca conheci. Meu pai nunca conheceu os seus tios, seus primos, seus avós, que morreram todos na Alemanha nazista. O meu avô foi o único sobrevivente que chegou no Brasil e meu pai nasceu no Brasil. Então, negar o Holocausto é falar para pessoas como meu pai que eles estão mentindo. E isso é antissemitismo. É verdade. Natália e Carlos, muitíssimo obrigado, viu? Conversar com vocês foi ótimo. Eu agradeço muito, todos nós aqui agradecemos, uma maravilha. Esse livro de vocês está disponível já em, inclusive, plataformas eletrônicas, todo? Tá sim, Mário, o Contra a Realidade e o Ciência no Cotidiano, que ganhou o prêmio Jabuti, foi motivo de muito orgulho para nós. São os nossos 2 livros em conjunto. Os 2 vocês podem achar em todas as livrarias físicas e virtuais, na versão papel, na versão Kindle. Eles são fáceis de achar e esperamos que vocês gostem. Foram trabalhos construídos aí em conjunto, a 4 mãos, com muito carinho, para tentar levar um pouco de ciência para o nosso cotidiano e entender um pouco do negacionismo também. Pois é, então, Natália, um beijo, parabéns aí pelo seu trabalho. Carlos, um abraço, parabéns também. E olha, foi muito bom, sempre é muito bom conversar com vocês, viu? Muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada a você, Mário, e a todos os ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.